refletir, antes de ler o texto, sobre a vida de dois dos personagens desse livro, os dois principais, sobre a vida de Mordecai e sobre a vida de Esther, Mardoqueu e Esther, e o quão grandes coisas eles passaram por serem fiéis a Deus, e o quão desafiador foi para cada um deles, em vários momentos da vida deles, serem fiéis ao Senhor. Quantos momentos aqui nós não passamos de dúvidas? Senhor, mas eu vou ser fiel a Ti nisto? Ou eu vou aproveitar a oportunidade que talvez bate à minha porta de ser desonesto, mas eu vou levar uma vantagem? Quem nunca aqui já passou um pensamento desse pela cabeça? Por mim, na minha já, irmãos. Eu não vou ser hipócrita não, de falar que isso nunca passou na minha cabeça. E assim não foi diferente na vida destes personagens que vamos ler, amém? Glória a Deus. Vamos ler um texto, irmãos, que se encontra no capítulo 4 do livro de Esther, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Esther capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber o motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para a servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, ele pedisse misericórdia, ele suplicasse pela vida do povo dela. Veio Atã e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamado para ir ao rei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a maioria dos irmãos aqui já conhecem a história do livro, não é? O rei começou a glorificar, a exaltar Amã no seu reino, não é? Amã tinha o ego muito engrandecido, se assim possa se dizer, não é? E onde ele passava, pelo decreto do rei, todos os súditos do rei tinham que se prostrar perante a ele. Porém, naquela cidade existia um homem temente ao Senhor, um homem cujo seu coração, cujos seus joelhos só se prostrava perante um Deus. E ele fazia questão de demonstrar isso, a sua fé, não é? E por onde ele passava, né? Ele fazia questão. E Amã vinha e passava na porta do rei, e onde Mordecai estava sentado, estava ali, e quando passava todos se prostravam, menos Mordecai. Menos Mordecai. Quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença, assim como Mordecai o fez, mas por dúvidas ou por algum outro motivo, nós nos prostramos perante as coisas do mundo, nós nos prostramos perante outro Deus. Vamos usar, irmãos, este exemplo.
E ali era dia após dia, e aquilo começou a arder no coração de Amã. Ele queria ser adorado, ele queria ser reverenciado. Porém Mordecai se manteve firme na sua posição. Firme na sua posição. Então Amã, muito chegado ao rei Assuero, também em algumas versões, o rei Xerxes, ele chegou no rei e falou assim: Senhor, olha, tem um povo aqui que está crescendo muito, e o povo é um rebelde, e pode ser que arme para você. Por que você não faz um decreto aqui, para que esse povo seja destruído? E o rei olhou, Amã era homem de confiança do rei, e ele olhou e falou: tudo bem, vai lá, assina a carta aqui, pode mandar. Então o rei mandou cartas para todas as províncias, dizendo, no dia 13 do mês 12, que não é 13 de dezembro, eu descobri isso, amém? No dia 13 do 12º mês, todos os povos podem se juntar e acabar com os judeus. Porém, antes disso, o Senhor já havia preparado algo. Existia este servo do Senhor, Mordecai, ele tinha uma sobrinha, cujo nome era Hadassa, também conhecida como Esther. E essa jovem, também judia, também de origem judia, ela era órfã de pai e mãe, e ele começou a criá-la. E certa vez o rei chamou a rainha Vasti para a sua presença, e ela falou: eu não quero ir, e não foi, e fez o rei passar vergonha. E o rei pediu conselho aos seus sábios, e os sábios falaram assim: a melhor coisa que você pode fazer, tire ela do trono. Os irmãos me perdoem, eu estou nervoso. Tire ela do trono, porque senão todas as mulheres do reino vão querer fazer o mesmo exemplo, vão seguir o mesmo exemplo, e não vão mais respeitar os seus maridos. E o rei convoque os seus súditos para que busquem mulheres de todo o reino, para que venham servir ao rei, e o rei delas encontre uma nova rainha. E Esther foi apresentada à presença do rei, depois de um tempo, e o rei muito se agradou dela e fez dela rainha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, nós temos oportunidades de entrar em lugares altos. Muitas vezes nós temos oportunidades de falar com pessoas influentes, com pessoas importantes. Mas o porquê disso? O porquê? O Senhor sempre tem um propósito em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida o Senhor tem um propósito. E é isso que nós vamos ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, Esther foi feita rainha, e ela era judia, mas ela não fez conhecer a sua descendência ao rei, porque Mordecai, o seu tio, havia instruído. E quando veio a notícia, dentre todos os povos, dentre todos os vilarejos daquele reino, que os judeus iam ser destruídos, todos os judeus se vestiram de pano de saco e começaram a clamar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Então o seu tio foi até a porta do rei, vestido de pano de saco. Ele não poderia adentrar ao reino, pois ninguém vestido de pano de saco, ninguém vestido de qualquer jeito poderia adentrar a presença do rei. Então ele fez saber a sua sobrinha, e sua sobrinha ficou aflita e tentou saber o que era, e ele chamou ele para entrar, mandou roupa para ele. Ele falou: não quero vestir, eu quero ficar aqui. Então ela mandou o seu servo ir falar com ele. E quando o servo da rainha Esther foi falar com ele, ele falou assim: olha só o que estão fazendo. Houve um decreto aqui do rei, e onde Amã falou que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus serão destruídos. Peça agora a rainha Esther, para que adentre a presença do rei, e clame por nossas vidas. E clame por nossas vidas. Amém? E aquele servo voltou, e foi à presença da rainha, e falou assim: o seu tio disse que você adentrasse a presença do rei e clamasse a Deus pelo povo. Olha aqui o decreto com que Amã fez. E a rainha, ela temeu, ela teve medo,
Porque como diz aqui no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Irmãos, é muito lindo nós falarmos, né? Vou só fugir um pouco aqui do assunto, sobre a época da perseguição da igreja. Né? Dizem, e realmente é um fato histórico, de que foi a época que a igreja mais cresceu. Mas não podemos negar um fato, de que muitos homens e muitas mulheres naquela época também negaram ao Senhor, por temer a sua vida. E assim foi com a vida de Esther. Assim Esther passou por esse momento. Ela poderia adentrar a presença do rei e ser morta. A palavra do Senhor nos diz que se ela adentrasse a presença do rei ou qualquer outro, e o rei não apontasse o cetro de ouro para aquela pessoa, não haveria outra sentença senão a morte. Irmãos, o medo, será que pode estar tirando um pouco da nossa fidelidade para com Deus? Nós temos sido como Mordecai, que não se deixou vencer pela ameaça. Ele sabia que Amã era grande no reino, ele sabia o poder que ele tinha, mas ele não dobrou o seu joelho. Ou então temos sido como Esther, temos deixado de falar do amor de Cristo, temos deixado de falar das obras que Ele tem, por medo da nossa vida, por medo de perder o nosso emprego, por medo de perder o convívio com familiares ou com amigos. Será que temos nos rendido a esse sentimento? Aleluia! Porém, irmãos, existe algo que eu já comentei aqui. Para tudo na nossa vida o Senhor tem um propósito. E Amã e Mardoqueu fez a sua sobrinha lembrar disso. Mardoqueu, Mordecai, é o mesmo nome, amém, irmãos? Aqui. Então no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Ela tinha medo de perder a sua vida, ela temeu perder a sua vida, mas ela se esqueceu ao povo que ela pertencia. Muitas vezes, irmãos, nós podemos temer de falar do amor de Jesus, mas se vier uma perseguição, não achem que por nós ficarmos quietos, por nós sermos crentes, às vezes crentes 007, como costumam dizer, eu sou crente, mas não falo para ninguém, que nós vamos deixar de sofrer a perseguição. E o seu tio continua a dizer: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Se nós não nos calarmos, irmãos, a palavra do Senhor fala que as pedras clamarão. Não é verdade? Porém, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. E o talento que Ele nos deu não é para ser enterrado, e sim para falar, e sim para ser usado. E ele prossegue aqui: e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. O seu tio diz: quem sabe se não é para isso mesmo que o Senhor te tirou da onde te tirou. Órfã, poderia ter vivido abandonada, mas não, eu te criei. E quando você adentrou a presença do rei, o rei se alegrou de ti, de tão outras jovens belas que haviam naquela data, que haviam naquele reino. Quem sabe não foi para isso, para este momento que o Senhor te exaltou. Quem sabe, irmãos, que não foi para este momento que nós estamos passando, que o Senhor te colocou no lugar onde tu estás, seja nos lugares altos, ou seja nos lugares baixos.
O dono da nossa vida é o Senhor. O dono da nossa vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porém, Esther se deixou no primeiro momento se amedrontar, mas ela não desistiu. Ao ouvir esta palavra, ela mandou a resposta: então, vai lá, junte todos os judeus e jejuem por mim. E eu e as minhas concubinas, eu e as minhas servas aqui, vamos fazer o mesmo. E ao terceiro dia, aquela mulher largou o medo de lado. Muitas vezes nós temos que fazer isso, largar o medo de lado, largar as perseguições, largar os julgamentos de lado e prosseguir. E ela foi e colocou as suas melhores vestes, colocou a sua veste real e se apresentou, mesmo correndo o risco de morte, à presença do rei. E o rei apontou o cetro para ela, e ela se aproximou do rei, e o rei falou assim: o que queres que eu te faça? Peça, até metade do reino eu te dou. Amém? Irmãos, chega um momento de nossas vidas que, por maiores que sejam as lutas, que por maiores que sejam as perseguições, o Senhor dos altos céus olha para nós e fala assim: chegou o seu momento, chegou a sua hora. O que quer que você faz? O que quer que faça por ti? Irmãos, eu creio que esse é o momento nosso, de nós nos aproximarmos ao rei, da presença do rei. Porém, como Esther, nós não podemos nos aproximar de qualquer forma. Ela colocou a sua melhor veste, ela jejuou, ela se preparou para entrar à presença do rei. Eu creio, irmãos, que este é o momento que nós temos, irmãos, que nos preparar, que nós temos, irmãos, que nos revestir da presença do Senhor, que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, que nós temos que jejuar e orar, para que quando adentrarmos a presença do rei, nós sejamos aceitos, assim como Esther foi aceita. Glória a Deus, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, e Esther adentrou a presença do rei, e o rei perguntou o que quer que faça, e ele pegou e falou assim, e ela pegou e falou assim: Senhor, só venha você e Amã, venha para um banquete que eu vou preparar. Amã era o inimigo, ela não temeu, ela simplesmente chamou ele. E quando o rei adentrou a sua presença, no banquete, o rei falou novamente: o que quer que eu te faça? Fala: Senhor, por favor, se for do seu agrado, venha amanhã novamente junto com Amã, junto com o inimigo, venha novamente. Porém, pela atitude de fé daquela mulher, naquela noite, Amã ficou muito enfurecido, porque Mordecai insistia em não se prostrar na presença dele, e ele pediu orientação aos seus amigos, à sua esposa, e construiu uma forca muito alta, para enforcar Mordecai lá, para que ficasse de exemplo para todo aquele que não se prostrasse perante ele. E ele falou assim: vai lá, e os amigos ali, a sua esposa falou: vai lá na presença do rei e pede para ele é do seu agrado, você é do agrado dele. Mas naquela mesma noite o Senhor entrou com a providência. Mesmo Esther correndo o risco de morte, ela foi ousada e adentrou a presença do rei. E o rei naquela noite perdeu o sono e falou assim: tragam o livro das crônicas, o que aconteceu? E foi aberto justamente no dia em que Mordecai havia descoberto um plano que os guardas tinham feito para matar o rei, e ele foi e denunciou, e foi investigado, e realmente aqueles guardas tinham tramado algo contra o rei, e foram enforcados. E o rei falou assim: o que foi feito para ele, em recompensa por isso? E o servo falou: nada, não foi feito nada. Nisso, o rei ouviu um barulho no pátio e falou assim: quem que está entrando? Amã, o inimigo. E falou assim: tragam ele aqui, o inimigo de Mordecai, tragam ele aqui à minha presença. Acredito que todos os irmãos conhecem, mas eu gosto muito de falar desse trecho. E ele falou assim: vem cá, Amã, o que se faria ao homem que é do agrado do rei? E Amã, como era um homem alto,
né, no reinado, ele falou assim: Senhor, e o ego dele era elevado, ele falou: Senhor, o homem que o rei se agrada deve se chamar um dos principais dos seus príncipes, e deve trazer uma veste real, e pedir para que o príncipe vista a roupa nele, e coloque a coroa real sobre a sua cabeça, e traga um dos cavalos do rei, e coloque em cima, e saia pregoando, e fale assim: é desta forma que o rei faz do homem que te agrada, é dessa forma. E o rei se agradou daquilo e falou: Amã, rapidinho, por favor, não demora não, vai lá, busca o cavalo, busca a coroa, busca as vestes, e busca Mordecai, que está lá jogado na frente do reino de pano de saco. E o mundo caiu, mas ele não tinha outra coisa a fazer, ou era obedecer ao rei, ou era a morte. Uma coisa que eu falo, irmãos, se nós nos mantermos firmes, se nós nos mantermos fiéis até o fim, até as últimas consequências, o Senhor irá nos honrar, o Senhor vai nos colocar vestes reais, o Senhor vai fazer os nossos inimigos, aqueles que falaram contra nós, aqueles que tramaram contra nós, nos honrar, porque o Senhor faz, não aqui, como foi louvado aqui, os planos de Deus são maiores que os nossos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, mas para isso, irmãos, existe uma caminhada, e nós estamos nessa caminhada. Há quanto tempo temos sofrido, há quanto tempo temos passado angústia, mas uma coisa eu lhes digo: chegou o momento de nos prepararmos a adentrar a presença do Rei, e o Senhor certamente honrará a nossa fidelidade, assim como fez com Mordecai, e após isso o próprio inimigo se enforcou, e o Senhor exaltou mais ainda Mordecai, o colocando por segundo no seu reino. O Senhor tem grandes coisas a fazer na minha e na sua vida, mas para isso, irmãos, temos que vencer o desafio. Temos que vencer o desafio de nos mantermos fiéis todos os dias de nossas vidas. Amém? E a fidelidade, irmãos, né? Lembrando que João nos disse, né, que ele fala: filhinhos, não vos escreva essas coisas para não pecares, porém se pecares, sabeis que tem um advogado nos céus para contigo. Se cairmos, irmãos, não vamos nos prostrar, mas vamos nos render ao Senhor. Não vamos nos prostrar ao mundo, mas vamos nos prostrar à presença do Rei, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? O Senhor tem grandes coisas a fazer na minha e na sua vida. O Senhor tem grandes coisas a fazer na vida desta igreja. O Senhor tem grandes coisas a fazer, mas para isso precisamos vencer os desafios que nos são propostos a cada dia. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.